E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler nessa noite o verso de número 11 e o verso de número 12, para que assim nós possamos meditar na palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Para você que nos acompanha ou é membro da nossa igreja, parece para você aí o tema da nossa reflexão, e nós ainda estamos meditando sobre o Sermão do Monte, especialmente sobre as bem-aventuranças, e nós, dentro desta série, então, começamos uma minissérie sobre os perseguidos por causa da justiça. Isso para que nós possamos entender um pouco mais e mais a fundo esses 3 versos finais que tem muito a nos ensinar, e é eles que nós vamos estudar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque podemos ler a Tua palavra e podemos, ó Deus, aprender dela através da pregação, da exposição bíblica. Nos capacite e também, ó Deus, nos faça entender aquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas nesta noite e assim também para toda a nossa vida cristã. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Ainda dentro da nossa minissérie, como acabamos de dizer, sobre os perseguidos por causa da justiça, hoje nós vamos continuar o nosso estudo nesses 3 últimos versos aí das bem-aventuranças. E nós já estudamos o verso 10 aí em 2 sermões, os 2 últimos domingos. Nós estudamos apenas sobre o verso de número 10 e hoje nós daremos assim sequência, estudando assim nos versículos seguintes, que é esses que nós acabamos de ler, versos 11 e 12 das bem-aventuranças. E eu quero colocar aqui tão somente 3 coisas, para que você possa relembrar acerca dessa nossa minissérie, acerca dos perseguidos por causa da justiça. Primeira coisa que nós devemos lembrar, é que esses 2 últimos versos, eles não tratam de uma nova bem-aventurança. Nós falamos isso há muito tempo, quando nós colocamos aqui toda a estrutura das bem-aventuranças, e você certamente se recordará disso, que esses 2 últimos versos, 11 e 12, não é uma nova bem-aventurança. O verso de número 11, ele começa assim como os outros, bem-aventurados, mas aqui não se trata de uma nova bem-aventurança, mas sim de uma complementação da última bem-aventurança que está aí no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E essa complementação, necessariamente, ela vem no sentido de mostrar algumas formas de como os cristãos ou os discípulos de Jesus, eles são perseguidos, como eles são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, essa complementação, ela traz de forma literal, de forma prática, como os discípulos de Jesus, eles são perseguidos. E outra coisa que eu quero lembrar você, uma segunda coisa que deve ficar nítida, irmãos, no nosso entendimento, no nosso pensamento, e por isso eu quero lembrar, é que essa última bem-aventurança, ela mostra se o verdadeiro cristão, ou ela mostra que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele carrega em si, dentro, no seu ser, as outras 7 bem-aventuranças que nós já estudamos até aqui. O verdadeiro cristão, ele vai sim ser perseguido por exercer
todas estas coisas que nós já estudamos, através das bem-aventuranças. Isso precisa ficar muito claro no nosso entendimento. E essa última bem-aventurança, ela vai mostrar, ela vai provar, ou ela vai reconhecer o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus. E por fim, no domingo passado, nós começamos a ver de forma mais prática quem foram aqueles que foram perseguidos por causa da justiça de Deus. Se você se lembra do sermão do domingo passado, nós vimos que primeiramente nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia Sagrada, e a partir dela nós vimos alguns personagens bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento, personagens que foram sim perseguidos por buscarem a justiça de Deus ou por viverem a sua vida de uma forma piedosa diante do Senhor, como Paulo vai dizer, e nós lemos aqui na carta que ele escreve a Timóteo, nós aprendemos isso. Também no domingo passado nós olhamos um pouco para a história do cristianismo ou para a história da igreja, e diante desse panorama que nós vimos aqui domingo passado, nós podemos então perceber muitos homens e também mulheres de Deus, cada um no seu tempo, cada um na sua localidade, mas homens, mulheres que foram perseguidos pelo mesmo motivo, por viverem uma vida digna, por viverem uma vida justa, por viverem uma vida piedosa diante de Deus. E nós aprendemos, vimos que todos esses homens, quer sejam na Bíblia Sagrada ou na história do cristianismo, foram de alguma forma perseguidos por seguirem os passos de Jesus. No sermão do domingo passado, na descrição daquele vídeo, você então pode perceber alguns homens que nós citamos aqui, e eu fiz o desafio para você pesquisar ali no vídeo de domingo passado, pelo menos um daqueles homens ou mulheres que está citado ali, para que você possa estudar um pouco a vida e ver que tipo de perseguição essas pessoas sofreram por causa de Cristo, e muitos até morreram por causa da justiça. Então, irmãos, hoje eu gostaria de entrar com vocês aqui nesses últimos versos da nossa última bem-aventurança, e eu gostaria também de mostrar um pouco da estrutura dessa última bem-aventurança, e através dessa estrutura nós veremos então o porquê que essa bem-aventurança em especial, ela vai mostrar, ela vai evidenciar o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus. E por que que ela mostra isso? Por que que ela evidencia isso? Isso porque essa última bem-aventurança, irmãos, ela é basicamente uma espécie de espelho que está sendo colocada diante de cada um de nós que dissemos ser discípulos de Jesus. Ou seja, essa última bem-aventurança, ela é um espelho que mostra todas as demais bem-aventuranças nas nossas vidas. Nós dissemos aqui, estamos dizendo isso ao longo das nossas mensagens, que essa última bem-aventurança, ela mostra de forma categórica, de forma prática, visível, que todas as outras bem-aventuranças estão ligadas ao servo, ao verdadeiro cristão. E a estrutura dessa última bem-aventurança, ela vai mostrar como tudo isso se dá. Ela vai mostrar que sim, a perseguição, ela aponta diretamente para o crente, para o discípulo de Jesus, e isso de forma bem objetiva, é o que nós pretendemos aprender nessa noite. Irmãos, a maneira mais correta, mais simples de percebermos isso, é na forma como Jesus, ele pessoaliza o seu discurso. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Veja bem, Jesus, durante
todas as outras bem-aventuranças, ou Jesus no início do seu sermão, ele então começa a falar, ou ele está falando na terceira pessoa, e ele então, ao entrar nessa última bem-aventurança, e necessariamente nessa complementação da última, Jesus então muda da terceira pessoa para a segunda pessoa. Jesus aqui está falando no plural, Jesus está aqui falando de muitas pessoas, mas irmãos, um detalhe interessante, Jesus ele muda da terceira pessoa para a segunda pessoa, e quando nós então analisamos com calma, quando nós analisamos detalhadamente o sermão de Jesus, nós percebemos isso, e eu vou mostrar isso para você. E aqui de novo, fica mais um alerta do porquê, irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus com muito cuidado, prestando atenção em cada palavra, prestando atenção em cada expressão, para que nada possa fugir ali da nossa leitura e fugir do nosso entendimento. A palavra de Deus, ela é rica nas suas palavras, e como disse aqui, a Bíblia não joga palavras ao vento. Jesus também, e principalmente, era mestre nas palavras, portanto, eu e você, nós devemos prestar muita atenção em tudo, literalmente, em tudo aquilo que o nosso Jesus disse aqui na sua palavra. Então essa é uma forma de entendermos o porquê, como que a estrutura da última bem-aventurança ela vai mostrar a vida, ou vai mostrar que você, que eu, que nós somos verdadeiros cristãos ou não. Veja bem, irmãos, quando nós analisamos o contexto imediato aqui do nosso texto, nós percebemos essa mudança de Jesus da terceira pessoa para a segunda pessoa. Veja bem, Jesus troca aqui o direcionamento do seu discurso, ou seja, Jesus ele está falando na terceira pessoa, indicando, veja bem, todos os que já são e também todos aqueles que serão seus seguidores, serão seus discípulos. Veja bem, para você entender de forma mais clara, quando você volta lá na sua Bíblia, aí no verso de número 1 e também no verso de número 2, você percebe o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Eu tenho dito isso aqui, que Jesus ele está vindo de uma localidade, de uma determinada região, e nessa região ou nessa localidade, Jesus curou muitas pessoas. Jesus estava cercado, rodeado de uma grande multidão, e diz o texto, se você for ler um pouco antes de começar as bem-aventuranças, que Jesus estava curando, Jesus estava libertando os endemoniados dessa multidão. Então, depois de fazer isso, Jesus se retira daquela multidão, sobe a um monte, e vai dizer também o nosso contexto imediato, ou seja, aquilo que está antes ali das bem-aventuranças, que Jesus, ele chama para si alguns dos seus discípulos, 4 para ser mais preciso. E a ideia é que quando Jesus se retira dessa multidão, subindo ao monte, esses discípulos, e alguns vão dizer até que esses 4, de forma necessária, subiu junto com Jesus ou após Jesus, e olhando para esses discípulos, Jesus começa então a citar, ou a mencionar, ou a pregar o seu sermão a partir das bem-aventuranças. Então, num primeiro momento, a ideia é o seguinte: quando Jesus está diante desses discípulos, mais ao longe está a multidão, e a ideia é que Jesus, aí da primeira bem-aventurança até a última bem-aventurança, ele está meio que generalizando, ele está apontando para a multidão, dizendo àqueles discípulos o seguinte: olha, certamente existem outros discípulos, certamente no meio daquela multidão ao qual nós acabamos de sair, existem pessoas que estão me seguindo, e
verdadeiramente procurando viver uma fé verdadeira em mim, que sou filho de Deus. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos mais próximos sobre todos os discípulos que já fazem parte desse corpo e também de todos aqueles que viriam a se tornar discípulos de Jesus, como eu e você hoje. Então Jesus parte desse ponto. Jesus está dizendo aqui na terceira pessoa, e ele chega então na última bem-aventurança, e Jesus então muda no seu discurso ou no seu sermão, e isso de forma proposital, ele muda o direcionamento, e aqui para algo mais intimista, para algo mais direto aos seus seguidores, aos seus verdadeiros discípulos. E aqui então ele começa a falar na segunda pessoa, também usando ainda o plural. Veja bem, Jesus ele muda de os para são vocês. Irmãos, isso aqui é um detalhe muito rico para que nós possamos entender que sim, todas as bem-aventuranças apontam para todos os discípulos de Jesus. E essa estrutura, ela vai mostrar e provar tudo aquilo que nós estamos aprendendo até aqui, que todas as bem-aventuranças são para todos os discípulos de Jesus. Uma bem-aventurança não é tão somente para um determinado grupo de discípulos, não, mas nós vamos entender, e essa estrutura nos mostra que todas as bem-aventuranças são para todos os discípulos, e em especial, essa última bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça, vai mostrar quem são, vai mostrar, vai diferenciar, vai distinguir os verdadeiros servos de Cristo, os verdadeiros seguidores de Jesus. Mas veja bem, quando nós analisamos todas as bem-aventuranças, nós percebemos o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os. E isso Jesus está falando na terceira pessoa. Aqui, no complemento da nossa última bem-aventurança, é como que se Jesus ele apontasse para os seus discípulos e dissesse o seguinte: bem-aventurados são vocês. E o nosso texto ele diz isso: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa. E aí Jesus continua a pregar o seu sermão para os seus discípulos. Ou seja, irmãos, com essa nova forma de falar, passando da terceira pessoa para a segunda pessoa, Jesus ele está tão somente aproximando, Jesus está chamando a atenção, isso de forma mais direta, sobre aquilo que viria, por serem discípulos de Jesus, por serem seguidores de Jesus. Ou seja, Jesus está falando da perseguição. Então, essa é uma forma que Jesus usa para aproximar aquilo que viria dos seus discípulos. Mas, irmãos, algo que precisa ficar muito claro com esta fala é o seguinte: isso não significa que Jesus ele está dizendo que a perseguição ela é somente para aqueles discípulos que estavam ali na sua frente, de forma alguma, porque olhando toda essa situação gramatical, textual, linguística, nós talvez poderíamos pensar, não, então todas as outras bem-aventuranças, ela é para mim hoje. Mas a perseguição talvez não seja, porque talvez a perseguição fosse tão somente para aqueles que estavam ali diante de Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos entender desta forma, porque, como nós já dissemos aqui, e provamos isso através de várias formas, todas as bem-aventuranças são para todos aqueles que se dizem servos de Jesus, discípulos de Jesus. Por quê? Essa forma de falar de Jesus é tão somente, como já disse, para aproximar aquela consequência, a perseguição, e também para apontar quem são os verdadeiros discípulos. O que Jesus faz aqui é tornar mais próximo, é enfatizar a realidade da perseguição por causa da justiça sobre
todos os seus discípulos. Eu explico isso para você de uma outra forma, talvez mais clara. Veja bem, para você que é membro da nossa igreja, é como se eu dissesse o seguinte: os membros da primeira igreja batista em Itaberaí estão participando deste culto. Pronto. Mas aí eu virasse para você, e nesta câmera que está mais próximo de você, e dissesse assim, vocês, membros da primeira igreja batista, estão participando deste culto. Ou seja, eu ainda estou falando dos membros, mas eu mudei a forma de falar, passando da terceira pessoa para a segunda, tão somente para aproximar você daquilo que é a ênfase. Na nossa ilustração, nesse caso, o culto que você está participando. No caso de Jesus, ou no sermão de Jesus, Jesus quer aproximar, dar ênfase na perseguição, naquilo que é consequência por causa da justiça. Então, irmãos, como nós enfatizamos aqui, todos os verdadeiros, todo discípulo verdadeiro de Jesus, e isso em qualquer lugar, em qualquer época, vai sim sofrer algum tipo de perseguição por ser discípulo de Jesus. Então, irmãos, dito isso, nós veremos a partir de agora que a estrutura da nossa bem-aventurança, ela mostra quem é o verdadeiro crente em Jesus. Ou seja, olhando para os dois últimos versos, versos 11 e 12, nós podemos reconhecer aquele que é verdadeiro, que é um verdadeiro cristão. Nós podemos, olhando para essa estrutura, para esses dois versos, reconhecer se eu ou se você, se nós somos verdadeiros servos de Jesus Cristo. O crente, quando nós olhamos para esse texto, ele é alguém que é reconhecido como tal. Isso acontece, irmãos, de algumas formas e também por alguns motivos. Aqui um motivo isolado. Primeiro, veja bem, um cristão ele pode ser reconhecido, e ele também é reconhecido através da aparente diferença dos demais. Eu explico isso para você. Mas antes eu quero dizer que esta é tão somente uma forma superficial de reconhecer um discípulo de Jesus. Ou seja, essa não é a forma mais confiável de se reconhecer o verdadeiro servo do Senhor. Mas essa é sim uma forma genérica de se ver, de se reconhecer um discípulo de Cristo, através da aparente diferença daqueles que não são discípulos. Veja bem, um cristão, ele normalmente vai se vestir de forma diferente dos demais. Um cristão, normalmente, ele vai falar de uma forma diferente daqueles que não são cristãos. Ou seja, um cristão, além de ter um linguajar menos ofensivo ou mais inofensivo, ou seja, um cristão, é normal que ele não agrida uma outra pessoa, é normal que um cristão não fale palavrão, mas além disso, ele também tem um vocabulário próprio. Ou seja, um cristão, ele fala amém, ele fala paz do Senhor, paz de Cristo. Então, um cristão, ele tem um linguajar, um vocabulário próprio. Então, através da sua fala, normalmente, é possível de se reconhecer um cristão. Um cristão também, normalmente, ele se comporta de uma forma diferente dos demais. Um cristão também, normalmente, ele tem um posicionamento diferente sobre algumas questões que estão relacionadas à vida como um todo, à morte, a alguns assuntos polêmicos e também controversos aí que existem na humanidade. Então, esta é uma forma de se reconhecer um cristão, através de tudo isso, e tudo isso tão somente de forma aparente. Mas algo, irmãos, que precisa ficar muito claro dentro disso, é que isso não quer dizer
que todas essas características ou todas estas qualidades são encontradas apenas nos cristãos. Isso não é uma verdade, nós precisamos deixar isso de forma muito clara, mas normalmente essas são características que são encontradas principalmente nos cristãos. E, diga-se de passagem, nos verdadeiros cristãos. Mas, irmãos, é possível de encontrar, sim, essas qualidades em pessoas que não são tementes a Deus. É possível encontrar essas qualidades também em pessoas que não seguem Jesus, que não são discípulos de Cristo. E por isso, então, essa maneira, ela não é a mais confiável de se reconhecer um cristão. Porque falar de uma forma educada, isso pode acontecer tanto em um cristão e também em um não cristão. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que não são servas do Senhor, mas que fala de uma forma educada, que não agride o outro com palavras, que se veste talvez em uma aparência que é coerente, que não é depravada na sua aparência. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, que não é cristã. Então, essa não é uma maneira mais confiável. Portanto, a nossa bem-aventurança, quando ela reconhece um cristão, um servo de Deus, aquele que vai ser perseguido, não é desse tipo de pessoa ou de aparência que a nossa bem-aventurança ela está falando. Mas, irmãos, existem outras formas de se reconhecer um cristão, e é exatamente dessas outras formas que os nossos versos, eles estão tratando e eles vão nos mostrar nesta noite. Veja bem, a primeira forma de se reconhecer um cristão, à luz da estrutura, à luz desse adendo à última bem-aventurança, é a seguinte: primeiro, o verdadeiro cristão, ele é essencialmente diferente. Nós acabamos de ver que o cristão, ele pode ser aparentemente diferente, mas o nosso texto nos mostra, e a palavra de Deus como um todo nos mostra, que o cristão, ele é essencialmente diferente, e a sua essência, de fato e de verdade, é o que vai mostrar se ele é um servo de Deus ou não. Veja bem, irmãos, o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura, e isso se mostra, se dá de dentro para fora, primeiro, e não tão somente do lado de fora. O que nós acabamos de ver outrora é tão somente a aparência, a roupa, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de se comportar, tudo isso nós podemos ver, mas tão somente do lado de fora. Mas o verdadeiro cristão, ele é essencialmente diferente, ele é uma nova criatura, como Paulo vai falar, ele tem uma nova forma de pensar, e isso vai acontecer primeiro de dentro para fora, é na sua essência. Veja bem, o verdadeiro cristão, ele sabe que carrega dentro de si as duas naturezas, ou seja, a natureza carnal e também a natureza celestial. E o verdadeiro cristão, irmãos, ele escolhe viver pela natureza celestial, ele escolhe viver pela natureza espiritual, e isso em todas as áreas da sua vida. Quando você olha para o sermão de domingo passado, para a mensagem de domingo passado, nós falamos um pouco a respeito dessa situação, a respeito da essência do verdadeiro cristão. Nós citamos aqui tão somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dissemos que um dos motivos pelos quais Jesus era perseguido ou foi perseguido era exatamente pelo fato dele ser diferente dos demais, diferentes daqueles que não o seguiam. Jesus, ele era diferente daqueles que o perseguiam. Isso porque, irmãos, Jesus essencialmente era
alguém diferente. Jesus aqui, ele tinha a sua natureza tão somente celestial. Jesus, quando as pessoas olham para ele, e eu citei isso citando Martyn Lloyd-Jones, quando ele diz que as pessoas tão somente ao olhar para Jesus e verem a sua santidade, tinham raiva de Jesus. Jesus não fez nada para que as pessoas pudessem sentir raiva, ódio da sua pessoa, mas aqueles que não comungavam com os seus pensamentos, com as suas ações, com o seu estilo de vida, essas pessoas perseguiam Jesus, mas não tinham motivo para tal perseguição. Mas por que eles perseguiam? Porque eles olhavam para Jesus, e olhando para Jesus, via uma pessoa totalmente diferente, isso por causa da sua santidade, isso por causa da sua essência. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que em toda a sua vida, em todas as suas intenções, em todas as suas ações, ele era totalmente diferente, e tudo isso era contrário àquilo que aqueles que o perseguiam pensavam, viviam e também faziam. E isso com certeza gerava uma oposição, isso com certeza gerava uma intriga entre todos os perseguidores e o perseguido que era Jesus. Por isso que Jesus era tão somente perseguido. E quando o cristão, então, ele se espelha em Jesus, irmão, certamente o resultado é a mesma coisa, a perseguição. Você quer ver um exemplo disso? Quando nós olhamos para a nossa última bem-aventurança, que nós estudamos, os pacificadores, irmãos, nós percebemos que a utilização dessa bem-aventurança, ou melhor dizendo, a vivência dessa bem-aventurança, ou ser um pacificador, já traz em si uma difusão. A vivência dessa bem-aventurança, pacificação, já traz em si uma divergência entre o cristão e entre o não cristão. Isso por quê, irmãos? Porque, como nós já estudamos, exercer a pacificação não tem a ver com o bem-estar próprio. Exercer a pacificação não tem nada a ver com sair de uma situação conflitosa, sendo um vencedor em argumentos, sendo alguém que saiu vitorioso dentro de uma discussão. Isso não é ser um pacificador, nós já estudamos sobre isso, você pode voltar lá e relembrar. Mas, irmãos, muito pelo contrário, exercer a pacificação tem primeiramente a ver com a necessidade do outro, ou também tem a ver com a necessidade de todos aqueles que estão envolvidos dentro dessa situação conflitosa. Irmãos, o verdadeiro pacificador, em uma discussão ou em uma situação de conflito, ele jamais vai olhar primeiro para as suas intenções, para as suas necessidades, mas ele vai procurar olhar para o todo. E, meus irmãos, não tem jeito, quando o cristão, quando aquele que é pacificador, assim como Jesus foi, não a qualquer custo, como você também aprendeu, mas quando esse homem de Deus, ele decide resolver uma situação conflitosa dessa forma, não olhando para você, mas sim para todos os envolvidos, não tem jeito, irmãos, o resultado desse relacionamento vai ser sim a perseguição contra esse servo de Deus. Lembre-se, todos aqueles que estão em uma zona de conflito, todos aqueles que estão participando ali de um momento de intriga, de uma briga, eles estão buscando os seus próprios interesses. Nós já estudamos isso. E esses que estão buscando os seus próprios interesses, tentando resolver um conflito a partir desse pensamento, ele vai olhar para o seu posicionamento, ele vai olhar para as suas falas, eles vão olhar para a sua maneira de gerir aquela situação, e eles vão dizer o seguinte: espera,
esse homem, essa pessoa não está agindo da mesma forma que eu estou. Eu estou aqui buscando os meus interesses e estou vendo que esse não está buscando os seus próprios interesses, mas sim ele está olhando para o todo. Ele está pensando inclusive nos meus interesses. Irmãos, ele vai se perguntar por que essa pessoa não está agindo como eu dentro da mesma situação conflitosa. E certamente ele vai perseguir você. Certamente ele vai se voltar contra você. Então, irmãos, por ser diferente em essência, por ser diferente na natureza, nas mais diversas áreas da vida, em todas as situações da vida, e aqui não tão somente com relação à pacificação, mas você vai perceber isso quando você for exercer a misericórdia, você vai perceber isso quando você procurar dentro da sua sociedade, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, onde você estiver, quando você procurar ser uma pessoa pura de coração, andar em retidão, juntamente com a palavra de Deus, você vai perceber a perseguição, você vai perceber que a sua cosmovisão ou a sua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, é totalmente diferente dos demais, e você vai ser perseguido por isso, porque em ser uma pessoa diferente em essência, assim como foi Jesus, as pessoas não vão se conter ou se contentar com isso, e o resultado disso você já sabe, é a perseguição, Então, é possível, através da estrutura da nossa última bem-aventurança, reconhecer um discípulo de Cristo, sua própria santidade, sua própria imagem, como nós já estudamos aqui, a imagem e semelhança de Deus sobre a qual ele foi criado, faz com que ele seja diferenciado. Faz com que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, faça com que você, meu irmão, que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, se diferencie dos demais, e por causa dessa diferença, você vai ser sim perseguido, como nós já estudamos aqui. Segundo lugar, é possível reconhecer o cristão olhando para o nosso texto, porque, irmãos, o cristão, ele vive por causa de Cristo. Chama a sua atenção para o início do nosso verso de número 11, quando Jesus diz assim: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, irmãos, isso aqui é algo muito importante. Veja bem, essa aqui é outra forma confiável de se reconhecer um verdadeiro discípulo de Cristo, porque nestas palavras Jesus vai mostrar a intenção por trás da essência. Nós acabamos de ver a essência do verdadeiro cristão, a partir da sua nova natureza. Ele pode mostrar que é um verdadeiro cristão, mas o que Jesus ele vai mostrar aqui agora nesse início do nosso verso é a intenção por trás da essência. Por quê? Porque, irmãos, o verdadeiro crente, aquele que tem a natureza celestial, aquele que tem a natureza espiritual, por causa do Espírito Santo que habita no seu coração, o crente, ele tem duas naturezas, ele tem a natureza carnal e ele tem a natureza espiritual. Mas como você já aprendeu aqui nas nossas quartas-feiras, o verdadeiro cristão, ele está em choque sempre entre essas duas naturezas. A sua natureza pecaminosa, carnal, sempre está em conflito com a sua natureza celestial, com a sua natureza espiritual. E esse verdadeiro crente, ele então sabe que por si só, ele não tem nenhuma condição de agir da forma que nós acabamos de descrever aqui, acerca dos pacificadores. Ou seja, o verdadeiro crente, ele sabe que por causa dele mesmo, ele não tem condição de exercer a pacificação, por exemplo, mas isso é verdade também em todas as outras bem-aventuranças. Ou seja, ele sabe que exercer a justiça de Deus não é uma predisposição dele mesmo.
Exercer a justiça, buscar a justiça de Deus, não é algo que vem de nós mesmos, mas sim, irmãos, de uma ampla, total e restrita dependência do nosso Deus, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E quando você então olha as bem-aventuranças, e se você está nos acompanhando aqui, você já percebeu isso, não é por um motivo fútil, ou não é por um simples motivo, que Jesus inicia as bem-aventuranças dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito. Irmãos, você já aprendeu aqui que o verdadeiro cristão, ele primeiro se esvazia de si mesmo. O verdadeiro cristão, ele não se acha mais em si mesmo, ele é oco por dentro, e toda esse vazio é preenchido pela dependência de Deus, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus na sua vida. Então o verdadeiro cristão, ele sabe disso, que por si só ele não é capaz de exercer bem-aventurança alguma, por si só ele não é capaz de buscar, de viver, de proliferar a justiça de Deus, mas ele sabe que isso é uma predisposição primeiramente de Deus na sua vida, e porque ele se esvaziou, porque ele é um pobre em espírito, agora o que existe dentro dele é tão somente a vontade, a soberana vontade de Deus, e por causa disso, ele então consegue exercer a justiça de Deus. A primeira bem-aventurança vai mostrar exatamente isso, e nós já estudamos. Então, irmãos, o cristão, ele é movido pela lealdade a Cristo. Ou o cristão, ele é movido pela motivação em fazer tudo conforme Cristo fez. Ou seja, ele de fato e de verdade segue após Jesus, como Jesus mesmo, ele disse e ordenou acerca dos seus discípulos. O cristão, ele sabe que depois de ter entregue a sua vida a Jesus, ele agora não vive para si mesmo, ele agora vive em prol de Cristo, ele vive para Cristo, ele vive em prol do nome de Jesus. É exatamente isso que Jesus ele mostra quando ele diz que bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vocês forem perseguidos, insultados, inventarem mentiras contra vocês. Então, irmãos, é exatamente isso que esse início do verso de número 11, ele nos mostra, que o cristão, ele tem uma intenção por trás da sua essência. Jesus vai mostrar isso. O cristão, depois de ter entregue a sua vida a Jesus, ele sabe que agora ele vive em prol desse Jesus sobre o qual ele entregou a vida. Porque, irmãos, veja bem, se fosse diferente disso, se o cristão não vivesse para Cristo, mas se ele vivesse para ele mesmo, ele não seria diferente daqueles que não são cristãos. Veja bem, escute isso, aquilo que torna o crente diferente e também reconhecível é o fato de que tudo que ele faz e também de tudo que ele passa aqui nesta terra é por causa de Cristo, é por causa do nome de Cristo. Ele tem um motivo que vai além dele mesmo, e ele também tem um motivo que vai para além desse mundo. Esse é o verdadeiro cristão. Quando você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, o verso 20, e se você ainda não marcou esse texto, eu convido você a marcar. Você percebe isso de forma muito clara nas palavras de Paulo. Veja bem, Gálatas capítulo 2, o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Esse, irmãos, é o verdadeiro cristão. Esse é realmente aquele que entregou a sua vida a Jesus e agora vive a sua vida em prol de Jesus. E é desse discípulo, é desse crente que Jesus aqui ele está falando, quando ele direcionou, quando ele enfatizou o seu discurso, mudando a sua forma de falar, como nós já aprendemos. Mas por fim, existe nesse texto uma última forma de reconhecer um verdadeiro cristão. Quando você olha para o verso de número 12, também para o início do nosso verso, você vai ler o seguinte: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Irmãos, o verdadeiro cristão, você vai reconhecê-lo quando ele mostrar que ele pensa no porvir. Exatamente isso, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele pensa no porvir. Irmãos, certamente, essa é uma característica específica que distingue um verdadeiro cristão de todos os demais. E nós vamos aprender por quê. Veja bem, uma boa forma de você separar, uma boa forma de você verificar se você está falando ou convivendo com um verdadeiro cristão, certamente é uma pergunta que você pode fazer para essa pessoa. Quando você estiver diante de uma pessoa que diz ser cristão, você faz a seguinte pergunta para ela: o que você espera do porvir? O que você espera da vida além desta vida? Ou seja, o que você espera da vida além depois da morte, após a morte? Irmãos, eu tenho certeza que se você fazer essa pergunta para alguém que se diz ser um cristão, você vai perceber se de fato ela é uma seguidora ou um seguidor de Jesus. A resposta a essa pergunta, ela é fundamental e ela vai mostrar se de fato quem está diante de você é verdadeiramente um crente em Jesus, é verdadeiramente um bem-aventurado, alguém de quem Deus se aproxima, como nós já estudamos aqui no passado. Irmãos, quando nós olhamos para o não crente, isso é verdade porque quando nós olhamos para o não crente, ele por sua própria consciência, ele não vive pensando na vida após a morte. Isso é nítido em alguém que não é discípulo de Jesus. Isso por quê? Porque ele não tem certeza do que acontecerá quando ele partir dessa vida para outra. O não crente, ele não tem certeza, ele não tem uma exatidão de para onde ele vai quando ele partir desse mundo, quando o momento da morte chegar. Ou seja, ele faz tudo para evitar esse tipo de assunto. Vida após a morte não é um assunto para um não crente. É só você conversar com um não crente que você vai perceber isso de forma muito clara. E é exatamente isso, irmãos, que faz ele buscar os prazeres nesta terra. É exatamente esse tipo de assunto, esse tipo de entendimento, ou a ausência desse entendimento, que faz o não crente viver tão somente para esse mundo. É por isso que você vê muitas pessoas buscando viver os prazeres desta carne, desta vida, se vendendo, se dando a muitas coisas que se limitam a este mundo, porque essas pessoas não vivem a realidade ou não pensam no porvir. Elas não pensam na vida após a morte. Irmãos, e também é por isso que ele vive nessa terra tão somente para si mesmo. Veja a diferença do não cristão para um cristão. O não cristão, ele vive nesse mundo para si mesmo. Ele corre atrás das coisas desse mundo tão somente para si mesmo. Ele não pensa nos demais, ele não pensa nos outros, porque o não cristão ele pensa: não, eu tenho que viver de forma
da forma melhor possível neste mundo. Ah não, eu tenho que ajuntar para mim o máximo que eu posso enquanto eu estiver aqui nesse mundo. Eu não posso compartilhar, eu não posso dividir os meus bens, eu não posso dividir aquilo que eu tenho, porque eu tenho que aproveitar o máximo enquanto eu estiver aqui. O verdadeiro cristão, como nós já aprendemos, e ele exerce da misericórdia para isso, ele tem um pensamento totalmente diferente. Por quê, irmãos? Ele sabe que ele está no caminho, indo para o céu, porque ele está em Jesus, mas ele sabe que no meio do caminho, ou à beira do caminho, existem outras pessoas também precisando, com necessidade, e esse cristão, ele vai olhar para tudo isso, vai ver a necessidade, vai se tomar de compaixão e vai exercer a misericórdia para esses que estão à beira do caminho. Irmãos, esse é o verdadeiro cristão, e essa nossa última bem-aventurança, como disse, de forma prática, ela vai evidenciar o verdadeiro cristão daquele que não é um cristão, aquele que não é um servo em Jesus. Mas irmãos, quando nós olhamos para a vida do não crente e percebemos todas essas situações, através da sua vida, nós percebemos que o verdadeiro cristão, ele é sim diferente, e ele sabe o que vem após a morte. O verdadeiro cristão, ele sabe o que o espera quando ele partir desse mundo. Ele sabe que depois de todo o sofrimento, depois de toda a perseguição, ele terá, como o verso 12 diz, ele terá um galardão para si. É isso que espera o verdadeiro cristão, e o verdadeiro cristão sabe disso. Você que me ouve nesse momento, que é servo de Cristo, sabe que o que te espera depois dessa vida é um galardão no céu. E é isso que eu quero então pensar com você nesta hora. Por quê, irmãos? Essa questão do galardão, ela é uma questão que vale a pena a gente estudar um pouco e entendermos o que significa essa promessa que Jesus traz aí no verso de número 12. Ele diz assim: exultem e se alegrem, porque é grande a vossa recompensa, ou o seu galardão, nos céus. Veja bem, irmãos, eu quero mostrar para você, explicar para você um pouco dessa situação do galardão. A palavra de Deus, ela usa de algumas palavras para explicar o que significa galardão para mim e para você. E eu quero nessa noite usar tão somente de 2 textos para que nós possamos entender o que significa galardão. Marque o texto na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, o verso 18. Diz assim: pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Primeiro texto. O segundo texto, Miqueias capítulo 3, o verso de número 11. Miqueias capítulo 3, o verso de número 11, vai dizer assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eu quero ler esse mesmo texto na Nova Versão Transformadora, porque ela vai nos orientar, vai nos clarificar o que é que o profeta está dizendo aqui. O mesmo texto na versão NVT, diz assim: os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor e dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está
no meio de nós. Irmãos, o que nós devemos observar aqui é o fato de que a mesma palavra no Antigo Testamento, no texto de Miqueias que lemos, a mesma palavra em hebraico, shahod, que dá sentido a suborno, como está escrito aí no Antigo Testamento, essa é a mesma palavra usada no Antigo Testamento, ou seja, no livro de Timóteo, na carta de Paulo ao Timóteo que nós lemos, apodidome. Essas são duas palavras usadas para o mesmo sentido. A palavra no Antigo Testamento é usada para suborno, e a palavra no Novo Testamento é usada para salário. E essas duas palavras, irmãos, elas então dão origem a um outro termo grego, mistós, que significa recompensa, como a nossa Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, ela traduziu aqui no nosso texto. Então, o que isso significa? Isso fica muito claro que galardão é uma recompensa que nós vamos receber quando chegarmos no céu. Exatamente isso. Quando nós olhamos o termo suborno aqui, é exatamente a mesma coisa de salário. Ou seja, alguém recebe um suborno ou alguém recebe um dinheiro para fazer uma coisa errada ou para deixar alguma coisa errada passar. Você sabe muito bem o que significa isso. E a palavra salário é a mesma coisa. Por ter feito algo ou por ter trabalhado, alguém recebe um salário. Então tudo isso se resume no termo recompensa, como a nossa versão aqui, ela traduziu. Então é isso que nós vamos receber no céu, uma recompensa. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, mas que recompensa é essa que nós vamos receber? Irmãos, eu tenho que te dizer com toda a sinceridade do mundo, não sei, mas o que eu posso afirmar para você é que o nosso galardão, ele tem muito a ver com a quantidade ou necessariamente com a qualidade dos nossos sofrimentos, daquilo que nós passamos aqui nesta terra em prol de Jesus, por causa de Jesus. Mas isso é outro sermão e nós ainda vamos falar sobre isso em um outro momento. Mas, irmãos, outra coisa que eu quero que você note aqui no verso de número 12, é que Jesus não está dizendo que essa recompensa é o céu. Não, irmãos, isso Jesus já disse, isso já é promessa na bem-aventurança propriamente dito, quando ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está dizendo que a recompensa por ser perseguido é o céu, ou seja, aquele que está sendo perseguido, ele vai herdar o reino dos céus, ele vai entrar no céu onde Deus está, onde Jesus está à direita de Deus. Mas veja que Jesus aqui ele diz que essa recompensa, esse galardão, nós vamos ter quando chegarmos ao céu, ou depois de entrarmos no céu. Isso precisa ficar bem claro, apesar de que nós não sabemos que tipo de recompensa mais nós vamos receber, e só o fato de entrarmos no céu já é algo maravilhoso, mas nós entendemos aqui, e ele é muito claro, irmãos, grande é a sua recompensa nos céus. O fato de entrarmos no céu já é algo maravilhoso, e Jesus já poderia ter parado por aí, mas pela graça e misericórdia nós ainda vamos ter outras recompensas quando entrarmos no céu. Mas, irmãos, voltando aqui, o verdadeiro cristão, ele pode ser reconhecido pelo seu imenso e também prazeroso desejo de entrar no céu, e também ele pode ser reconhecido pelo seu desejoso e imenso desejo de
de receber as coisas que ali ele vai receber, que ali ele vai desfrutar. Esse é o verdadeiro cristão. E nós acabamos de falar aqui em Antigo Testamento, e nós percebemos que os homens de Deus, naquele tempo, eles já estavam ansiando, já estavam pensando por algo relacionado ao futuro, à eternidade. Por exemplo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, o verso de número 10, você vai ver que Abraão, o servo de Deus, ele já pensava ali em um futuro, ele já pensava em algo para além desta vida, para além desta terra, quando o autor de Hebreus então menciona ali Abrão, e ele diz o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Você bem sabe que a terra prometida no Antigo Testamento é uma figura, apesar de ser uma cidade real, mas isso significa, simboliza algo futuro. No Novo Testamento, cidade celestial é a nova Jerusalém, é a nova pátria, é aquela cidade que está preparada para mim e para você, para nós que somos discípulos de Cristo. É algo que nos espera para além desta vida, desta terra. No Antigo Testamento, pessoas já ansiavam por isso. Também no Novo Testamento nós vimos exatamente a mesma coisa. Autores bíblicos narrando suas expectativas e também narrando aquilo que era comum de se ouvir entre aqueles que eram discípulos de Jesus naquele tempo. Por exemplo, Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para um ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele mesmo tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Irmãos, o que nós percebemos aqui de forma muito clara, de forma muito evidente, é que sim, a estrutura da nossa bem-aventurança, a forma que Jesus está falando, mudando da terceira pessoa para a segunda, também usando aqui o início da sua fala nos versos 11 e 12, tudo isso mostra, irmãos, que a nossa bem-aventurança, e de forma especial, essa complementação, os versos 11 e 12, irmãos, elas nos mostram que sim, é possível de se reconhecer um cristão, é possível reconhecer um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, e isso nós aprendemos e entendemos nessa noite. Então, irmãos, fica muito claro que a nossa última bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça, e talvez até mais do que todas as outras, ela evidencia o verdadeiro cristão, ela separa, ela distingue o verdadeiro cristão daquele que não é cristão, porque ela mostra que tipo de pessoa é um verdadeiro cristão. Nossa bem-aventurança mostra a intenção do verdadeiro cristão. Nossa bem-aventurança, ela mostra os pensamentos por trás de todas as ações. Ela mostra a visão de mundo, ela mostra a visão de um todo, para com esta vida e para com também além desta vida. Isso mostra a nossa última bem-aventurança. Então, para você que vive desta forma, para você que pensa para além deste mundo, para você que almeja, que anseia se aproximar de Deus, entrar na presença de Deus de forma total, de forma prática, irmão, eu tenho certeza que você pode se considerar um verdadeiro servo de Jesus. Se você vê para além de você mesmo, eu tenho certeza que você pode se considerar um servo de Jesus. A nossa bem-aventurança nos mostra exatamente isso nesta noite. Eu quero trazer duas aplicações para você praticar
depois de ter aprendido tudo isso? Primeiro, não viva de aparência. Não viva de aparência. Irmão, cada dia mais fica claro que aquilo que nós mostramos ser, irmãos, não é o suficiente para mostrar que nós somos que nós somos cristãos verdadeiros. Irmãos, aquilo que nós mostramos do lado de fora, isso é muito bom, isso é muito importante, mas isso não é o suficiente para mostrar que você é um servo de Deus. A maneira como você fala é importante, a maneira como você se veste é importante, o seu comportamento no meio das outras pessoas, com certeza, irmãos, tudo isso é importante, mas apenas isso, apenas essa aparência não é suficiente para mostrar para as outras pessoas, ou para que as outras pessoas, ou até mesmo para que Jesus olhe para você ou para mim e diga: esse é um verdadeiro discípulo. Portanto, irmãos, não precisamos viver pela aparência, porque se nós estamos enganando alguém em vivendo tão somente por aparência, nós estamos enganando a nós mesmos e nem a nós mesmos, porque nós sabemos se essa prática vem da nossa essência ou não. Nós sabemos se essa prática vem das nossas intenções ou não. Portanto, não precisamos viver pela aparência. Então, não viva de aparências. Elas precisam ser coerentes entre a sua essência e também entre a sua prática. A aparência, aquilo que você mostra, precisa ter uma coerência com aquilo que está dentro de você e entre aquilo que você pratica. Segundo, reveja seus valores futuros. Reveja seus valores futuros, porque eles apontam diretamente para uma vida cristã, ou não. Isso fica muito claro na nossa mensagem de hoje. Irmãos, com isso nós não queremos dizer que nós não podemos fazer planos para o futuro nesse mundo. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas, irmãos, como diz a própria palavra de Deus, ouça, se eu e você, que dizemos ser pessoas cristãs, ser seguidoras de Jesus, se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, de todos os homens. Por isso, irmãos, confie em Deus nesta vida. Se apoie em Deus para viver as perseguições, para sofrer as perseguições, para sofrer as lutas nesta vida. Confie em Deus nesta vida. Mas, irmãos, anseie para se encontrar com Ele em uma vida que está por vir. Anseie em encontrar com Deus, em se encontrar com Deus, quando esta vida acabar. E assim, eu tenho certeza que você vai ser reconhecido por Deus e certamente por todas as outras pessoas como um cristão, como um servo de Jesus, como alguém essencialmente diferente. Mas lembre-se, enquanto você estiver aqui, você vai ser perseguido por causa disso. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque através dela e a partir dela o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina, nos conforta e, ó Deus, nos garante também que estamos caminhando para a vida eterna, para uma vida além deste mundo. Ó Deus, se porventura existe alguma pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ó Deus, usa a Tua palavra nessa noite para mostrar, ó Deus, que existe essa necessidade, que sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada, e que elas possam sentir o desejo, através, ó Deus, do toque do Teu Espírito Santo, que elas precisam entregar a sua vida ao Senhor. E, ó Deus, entendendo isso, que elas possam de fato convidar o Senhor para habitar nas suas vidas. Ó Deus, se porventura
existe a necessidade de alguns daqueles que se dizem servos teus, discípulos de Jesus, abandonar a vivência, ó Pai, tão somente da aparência. Ó Deus, que haja transformação nessa noite através da Tua palavra. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor nessa noite e oramos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. 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 Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher